Hoje a gente vai conhecer o transtorno de personalidade borderline. A doença faz o paciente ter dificuldade de controlar a raiva e se relacionar com as pessoas. Depois de uma forte crise de ansiedade e estresse, Clarice procurou ajuda psicológica e foi diagnosticada com síndrome de borderline. O diagnóstico salva, porque depois do diagnóstico eu tive uma melhora muito grande mesmo, porque tudo começou a fazer sentido. Eu vi que não era eu o problema, como uma pessoa que abusou de mim queria que eu acreditasse, né, que era eu o problema. E não era isso, era apenas mais uma doença. O transtorno de personalidade borderline é um distúrbio mental que impacta milhões de pessoas no Brasil, marcado por variações no humor, comportamento, na autoimagem e no funcionamento do corpo. Pacientes com a síndrome têm um humor altamente variável, com cada episódio durando de algumas horas até alguns dias. Também tem alta sensibilidade à rejeição, o que provoca grande abalo emocional. Ela está se sabotando demais, principalmente quando ela está perto de concluir uma meta, de alcançar uma meta. Quando as emoções dela se tornam muito intensas a ponto de causar sofrimento, ou quando a família começa a perceber a dificuldade de controle de impulsos, as mudanças repentinas de opiniões e de humor, né, seria o momento a se avaliar a possibilidade de consultar um profissional de saúde mental. Diferentemente da bipolaridade, que afeta o comportamento das pessoas, a síndrome de borderline afeta principalmente o humor delas. Esse é o caso da Isadora, que sentiu muita dificuldade inicialmente para o convívio social com as colegas de trabalho. Só que com um tratamento adequado, isso tem sido acertado. E hoje ela consegue desenvolver as suas funções, atender os clientes, tudo com o controle de medicamentos e acompanhamentos psicológicos. Desde os 8 anos, Isadora já apresentava uma personalidade que ia da alegria à tristeza e até ao isolamento, mas só aos 22 anos que descobriu a síndrome e hoje ela lida bem com toda a situação. O que era uma simples exclusão se tornou uma fobia social, na qual eu não conseguia ficar perto de pessoas, não conseguia frequentar a escola como as outras pessoas. Trabalho também era muito difícil, na época, principalmente 15 anos, até os 20 por aí, era muito complicado. O psicólogo explica que muitos pacientes são rotulados, o que torna a vida um desafio maior, devido à sensibilidade da vida em sociedade. Comumente as pessoas rotulam muito a pessoa com um transtorno de personalidade borderline como inconstante, imprevisível, né? E isso pode ser um desafio para quem convive com uma pessoa com o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. Depois do diagnóstico, os pacientes dizem que lidar com a síndrome fica mais fácil, principalmente com o tratamento e o autocontrole da mente. Hoje em dia eu estou optando por me policiar, por não ter conseguido ajuda com o tratamento, porque é um pouco caro, digamos assim. E o meu ficou bastante caro por conta dos agravantes que veio com o border. Então eu opto por me policiar.